Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais, nossos mentores, a nossa gratidão por nós estarmos aqui na Terra, encarnados, estarmos juntos, estudando um pouquinho essas obras tão importantes para a nossa evolução. E aproveitamos, Senhor, esse momento para rogarmos e vibrarmos pelos nossos irmãos no sul do país, que tenham muita força, fé e coragem, que possamos enviar para eles as melhores das vibrações que tivermos nos nossos corações, para que eles possam se reerguer, Senhor. Rogamos também por todos os países que se encontram em guerras, para que seus governantes tenham mais piedade da nação e possam tomar providências para que as guerras possam se tornar obsoletas e desnecessárias. Gratidão por tudo que temos recebido, que essa tua paz, esse teu amor continue entre nós, hoje e sempre. Muito obrigada. Graças a Deus, graças a Deus. Gente, uma boa noite para todos que foram chegando aí devagarinho. A gente acaba perdendo aí, a gente fica um pouquinho fora. Nosso capítulo de hoje é o número 13, ele é intitulado Psicose Afetiva. A psicose é uma desconexão com a realidade, e a gente vai ver, né, que a personagem em si está bem desconectada da realidade dela afetiva, a ponto de achar que se ela não puder ter o rapaz que ela idealizou para ser o marido dela, ou se ela não tiver um marido, né, que a vida não tem sentido, não tem significado. A nossa vida tem que ter significado por nós mesmos, e não só pelas pessoas, porque as pessoas, elas passam pela nossa vida. Portanto, a felicidade, ela não pode ser algo que venha de fora, porque algo ou alguém, algo a gente pode perder, e alguém pode ir embora. Então, a gente tem que ir construindo a felicidade, as nossas realizações, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Porque o que depender de fora pode ser que um dia deixe de estar conosco, e aí a nossa felicidade, os nossos ideais vão embora. E a gente vai ver que a personagem dessa noite, a Antonina, né, ela criou uma realidade que não era a realidade dela, ela projetou todos os sentimentos, né, que ela tinha de amor, de afetividade, para um homem que, com certeza, ele não a correspondia em momento nenhum. Foi mais uma projeção dela, né? Então, a gente precisa estar ancorado na realidade. E uma coisa que a gente também tem que estar certo é o seguinte: a ajuda que a gente fornecer para alguém, a gente tem que fazer e passar. Entender que é bom ser bom, mas não esperar retribuição pelo bem que a gente fez, mas fazer o bem pelo bem que o bem faz dentro da gente, e não ficar esperando nada em troca. Essas expectativas que a gente cria, ou que a gente vai criando ao longo da nossa vida, que faz com que a gente crie muitas decepções, ressentimentos e, posteriormente, mágoas, que vão nos enfermar de uma forma bem grave. Então, é preciso a gente fincar os nossos pés no chão, e se a gente tem vontade de ajudar alguém, ajuda, mas acabou, acabou. Não cria nenhuma expectativa em relação a isso. Então, vamos lá. Deixa eu só buscar aqui o slide. Isso. Então, Calderaro está indo numa casa simples, que é a casa que a gente vai descobrir posteriormente, que é a casa da Antonina. E eles vão atendê-la porque ela está com ideias de suicídio. E aí eu trouxe uma pergunta do Livro dos Espíritos para a gente ver o que os espíritos nos falam sobre a questão do suicídio, que é a 943. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? E aí a resposta dos espíritos é efeito da ociosidade, da falta de fé e, não raro, da saciedade. Então, a ociosidade é da preguiça, né? De você não buscar nada, de você não almejar nada, não trabalhar para nada, não ter um objetivo seu, pessoal, para a sua própria vida. Porque quando a gente tem um objetivo de vida, por pior que a nossa vida esteja,
o objetivo leva a gente para frente, motiva a gente, né? A gente tem motivação para sair da cama. Porque se a gente não tivesse motivação, nem de manhã a gente ia sair da cama, a gente ia ficar lá parado. A gente tem uma motivação, ou porque precisa trabalhar mesmo, porque se não trabalhar morre de fome, ou porque tem ideais nobres dentro da gente que impele a gente a sair da cama. Então a gente tem que ter uma motivação. Falta de fé, achar que tudo se resume nessa vida material, que não tem nada depois dela, então falta a fé, porque a fé nos leva para o atemporal, a fé nos eleva acima desse mundo material, dessa materialidade, e da saciedade. Eu botei ali o que é saciedade para a gente entender, né? É um conceito que deriva da palavra tal, né? Um vocábulo latino. A noção faz referência à sensação que ocorre ao satisfazer de maneira excessiva um certo desejo ou uma necessidade. Então, através de um desejo, uma necessidade que é material, porque a gente só fica esfaimado, ou seja, a gente só fica com muita fome e não encontra a saciedade quando a gente tenta matar as nossas fomes através das coisas materiais. Então, as coisas materiais nos oferecem uma saciedade que é temporária. Um exemplo, se eu comer agora, daqui mais um tempo, eu vou estar com fome. Quando eu acabar de comer, eu vou estar me sentindo satisfeita. Porém, daqui a pouco, eu vou ter fome de novo. Não é assim? As coisas materiais, elas não nos completam totalmente. Então, essa saciedade é uma sensação que ocorre ao satisfazer de maneira excessiva um certo desejo de buscar satisfação em determinadas coisas ou saciar determinadas necessidades, mas que não são necessidades espirituais. Tem uma passagem de João, intitulada A Mulher Samaritana, que talvez vocês conheçam, que Jesus estava num poço na Samaria, e aí vem uma mulher por volta do meio-dia para pegar água. E aí, enfim, desenrola-se um diálogo entre Jesus e essa samaritana, e ele diz para ela que se ela soubesse quem é ele, que ele iria dar a ela uma água que ela não teria nunca mais sede. Né? E aí, inicialmente, ela não entende muito o que ele quer dizer, e ele fala, então me dá. Ela fala, me dá essa água para eu não ter que vir mais buscar água aqui no poço. Mas não era aquela água, era algo que iria saciar a alma dela, queria deixar ela na plenitude dos seus anseios, né? E deixá-la totalmente saciada espiritualmente. Quando a gente está saciado espiritualmente, a gente não busca nas coisas materiais a satisfação. Mas quando a gente não tem essa plenitude espiritual, a gente fica buscando as coisas externas para nos saciar a alma. Mas quando a gente consegue ir direto à fonte da nossa fome, daquilo que nos produz fome, a gente fica saciado eternamente. Então, Jesus ia oferecer a ela as leis de Deus, que são as únicas capazes de nos saciar plenamente. Porque aqui na Terra, como eu disse, toda busca de satisfação ou busca de saciedade, ela é efêmera, ela é passageira. Se eu vou beber água, daqui a pouco eu tenho sede de novo. Se eu vou comer, daqui a pouco eu tenho sede de novo. Se eu busco prazer nas relações sexuais, quando eu acabo, eu já estou com fome de novo. Eu quero novas sensações, quero sensações mais intensas. Se eu vou comprar, se eu sou consumista, eu vou comprar desenfreadamente quando eu vejo que eu estou comprando mais do que eu podia, na realidade, comprar. Então, é quando a gente bota todos os nossos anseios para fora, uma busca para fora, então a gente, quando não encontra fora, a gente fica tão esfaimado que a gente fica desgostoso da vida e quer se retirar daqui, dessa dimensão, quer que isso tudo acabe para que a gente possa acabar com aquela fome eterna que está dentro da gente. E a gente vai ver que o caso da Antonina é um caso bem assim, por isso que o título do capítulo é Psicose Afetiva, essa desconexão que ela tem com a realidade. E aí ela buscou fora o que ela tinha que buscar dentro. Acompanhei-o, por minha vez, até humilde aposento onde fomos encontrar jovem mulher em convulsivo pranto, dominada por desespero incoercível. A mente acusava extremo desequilíbrio
que se estendia a todos os centros vitais do campo fisiológico. Então, a gente vê que ela estava tão desequilibrada, tão desconectada, né, mentalmente, em relação àquele desejo dela, de ter aquele rapaz para ser o marido dela, de ser ele o marido dela, né, de ter um marido, e ela idealizou que seria ele, que não podia ser outro, né, que o desequilíbrio era tão grande que os chakras estavam em desequilíbrio também. E aí a gente vai ver, né, que isso iria promover, mais cedo ou mais tarde, um desequilíbrio muito significativo na Antonina. Se o título é psicose afetiva, provavelmente elas se tornariam uma psicótica. Provavelmente, né? O título é sugestivo de que provavelmente o chakra coronário, frontal, estavam totalmente empolvorosos, não que os outros não tivessem, né? Então, cardíaco também, porque pega afetividade. Ela poderia ter um desajuste em toda essa região onde estão os chakras, por exemplo, no frontal, pegar a parte glandular, no cardíaco, a glandular e a própria circulação, o próprio coração, enfim, ela poderia ter 1000 problemas dali para frente se isso não fosse, se não aterrasse ela novamente, se não ajudasse a ela trazê-la novamente para a realidade que estava faltando ela. Ela estava extremamente desequilibrada. E a gente fica pensando quanto que as nossas emoções são capazes de nos destruir fisicamente. Ainda não tinha destruído ela fisicamente, mas se ela continuasse, a gente sabe que esse comportamento repetitivo iria promover, com toda certeza, um desconcerto orgânico. Então, eles trabalham com prevenção. A gente vai ver, né, que ela estava lá, eu vou voltar aqui só um minutinho, a mente acusava, a mente para nós espíritas fica fora da dimensão material, ou seja, a mente para nós espíritas, ela não está no cérebro, tá? A mente é fora, tá? Não sei se vocês lembram que a gente já teve outras aulas aqui, que a gente, quando está encarnado, a gente tem um corpo físico, depois vem o duplo etérico, onde tem a nossa quantidade de fluido vital para a vida inteira, tem o perispírito e depois o corpo ou campo mental. Então a mente fica fora da nossa, né, do nosso cérebro. O cérebro é tão somente um instrumento para o espírito, tá bom? Só para recapitular, para a gente não achar que a mente fica no cérebro como os médicos, os psiquiatras ou outros poderão achar, tá bom? O livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, é um livro muito bom, ele vai falar de departamentos da mente. Olha que interessante. Então, será que a nossa mente tem departamentos? Né? Isso é uma informação que a gente vai encontrar com mais detalhe nas obras do Emmanuel, nesse livrinho que é fininho, mas apesar de ser fininho, é extremamente complexo e profundo, de uma profundidade inenarrável. Né? Então, ele diz que a mente tem alguns departamentos. Tem o departamento do desejo, o departamento da inteligência, da imaginação, o da memória, e, acima de tudo, o gabinete, ou seja, o que vai administrar todos esses departamentos da mente, tem a nossa vontade. E aí a gente vai vendo que a vontade da Antonina está muito fraca. Ela está sendo levada por quem? Pelos desejos, e não pela vontade. Então, veja bem, quem deveria estar direcionando a Antonina nesse instante era uma vontade lúcida de ver a vida de frente, que a gente não pode obrigar as pessoas a nos amar, porque nós também não conseguimos amar com essa facilidade. O amor não é uma obrigação para a gente, né? Imagina se alguém te obrigasse a amar alguém, que coisa mais difícil, complexa e torturante que seria. Então, ela também não se colocou no lugar do rapaz, né? Ele não nutria por ela nenhum sentimento de amor. E por que ela estava forçando ele a uma coisa que, com certeza, nem ela não estava tendo capacidade de ter? Porque se fosse possível isso, era só ela também se desvencilhar dele. Mas a gente não tem como ser forçado, a gente tem como ser trabalhado.
Amor é algo que vai sendo construído ao longo de uma relação. Então, a Antonina estava totalmente destrambelhada, não era a vontade que estava dirigindo ela, mas sim os desejos de possuí-lo a qualquer preço, né? E aí, nesse livrinho Pensamento e Vida, ele vai falar um pouquinho sobre os departamentos, por exemplo, do desejo, em que opera os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, ela não estava mais com vontade de fazer nada, ela estava a fim de acabar com a vida dela, né? A vida dela perdeu a motivação e o incentivo, mas o departamento do desejo é aquilo que nos motiva, poderia ser bem utilizado para nos motivar, mas ela estava tão destrambelhada que ela não conseguia ver isso. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, é onde a gente vai direcionar os nossos propósitos de aquisição de conhecimentos. Por exemplo, a gente agora aqui, a gente está usando o nosso departamento da inteligência com o mesmo objetivo. Todos nós temos o objetivo de entendermos um pouco mais uma obra espírita, que é a série do mundo espiritual do André Luiz. Então, a gente, né, o nosso departamento de inteligência está querendo dilatar os patrimônios do conhecimento espiritual, daquilo que nos verticaliza. Temos o departamento da imaginação, da criatividade, né, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Então, é um departamento também de criatividade, da criação, de tudo mais, da capacidade da gente de sentir, de se emocionar com coisas simples, como a própria arte, a própria música, né? O departamento da memória, arquivando as súmulas das experiências e outros ainda que definem os investimentos da alma. Então, a gente está usando da inteligência e está arquivando esse conhecimento lá no nosso departamento de memória, para a hora que a gente precisar, a gente lembrar, puxa, mas eu aprendi tal coisa, isso vai ser útil agora para a minha vida, nesse momento que eu estou vivendo. Por exemplo, o que a gente vem fazendo, estudando a doutrina dos espíritos, até fazendo outros cursos, né, do Evangelho, Livro dos Espíritos, ou qualquer outra coisa que a gente esteja estudando, a gente tá construindo uma memória, um patrimônio que vai nos ajudar a verticalizar, para quando a prova e a expiação vier visitar a gente ter subsídios para suportar. Porque a nossa vida é toda permeada de provas e expiações. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Ainda mais agora, nesse momento de transição planetária, a gente que está tendo oportunidade, que a gente conhece o sermão profético de Jesus, a gente vai viver um momento intenso de dor por causa da inversão dos valores a gente tem que girar essa roda no mesmo sentido, na direção das leis de Deus. Então, a gente vai ter que direcionar aquilo que está invertido, direcionar para as leis de Deus, transformar, transmutar os vícios em virtudes. Então, será momento de muita dor. Imagina se a gente não tiver bem a doutrina e, essencialmente, o Evangelho de Jesus. Eu não sei se a gente vai suportar. Não sei se a gente vai suportar. Eu fico pensando nos nossos irmãos no sul do país que estão vivendo essa expiação terrível de perderem tudo. Muita gente perdeu não só patrimônios, né, mas perdeu almas queridas, perdeu tudo que podia na vida ter. Se a pessoa não tiver uma fé, ela enlouquece. Literalmente, gente, é enlouquecedor. Pensa a gente perdendo tudo, começando do zero. Só quando eu começo a pensar e usar meu departamento, né, da imaginação, que me traz a sensibilidade, que me favorece também a empatia, eu fico assim, me dá uma dor no coração muito grande, imaginar tudo que eles estão passando, como deve ser difícil. Talvez há almas ali muito preparadas, que estão conseguindo, com a sua fé, passar por cima disso, mas eu não creio que são todos. Então, para muita gente deve estar muito dureza, deve estar difícil de ser vivido isso, tá? Por isso que a gente tem que vibrar, fazer o que puder, ajudar quem puder ajudar financeiramente, ajuda quem não puder, ora, vibra, porque já é uma grande ajuda, porque para quem perdeu tudo, qualquer coisa que recebe é muito bom. E aí, continuando, Emmanuel, acima de todos desses departamentos da mente, surge o gabinete da vontade, e a vontade que tem que direcionar a nossa vida. A nossa vontade, às vezes, é muito fraca, porque vem coisas pequenas, é assim, preciso perder 8 quilos.
Segunda-feira eu começo uma dieta. Aí, segunda-feira, alguém me traz um bolinho. Um exemplo. Aí a gente fala assim, queria tanto, vou começar a dieta na outra segunda. Ó a vontade fraca, foi subjugado por quem? Pelo desejo. Né? O desejo de comer falou muito mais alto do que a vontade de emagrecer. Então, é só para a gente ver o quanto que a nossa vontade precisa ser malhada nas academias da doutrina, né? Porque o corpo físico é mais fácil a gente malhar na academia e resolver o problema, mas fortalecer a vontade, nossa, vai lá para o sul do país que a gente fortalece a vontade naquele instante. Aquela gente foi feito um convite àquelas pessoas para fortalecer a vontade como nunca, através da dor, né? A gente está falando dessa forma, mas é o que eu digo, eu respeito muito e sinto do fundo do meu coração como deve ser difícil. Mas é como a nossa vontade é fraca, né? A gente tem vontade, mas é carregado pelo desejo. Eu tenho vontade de abaixar a minha taxa de açúcar, mas como doce todo dia. Então, a sua vontade já era, o seu desejo é que manda, né? Então, você vê que está difícil, né? É difícil. Isso aqui é uma pincelada para a gente entender. A vontade, diz Emmanuel, é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da vida mental. Então, ela é esclarecida e vigilante, esclarecido pelas leis de Deus. Mas a gente ainda titubeia, né? A gente ainda titubeia e ainda se arrasta, principalmente pelo departamento dos desejos, é o pior de todos. Ou então, por aquela imaginação, porque a gente vê a psicose dela afetiva, por uma sensibilidade exacerbada, totalmente descontrolada, desgovernada da vontade, né? A mente humana, diz Emmanuel, é o espelho da consciência. Então, a mente, ela vai ser o espelho da consciência. Olha que interessante. Assim como o perispírito é o espelho da mente. Então, se a nossa mente está destrambelhada, vai destrambelhar o perispírito, que, por conseguinte, vai destrambelhar quem, se a gente estiver encarnado? O corpo físico. A importância da gente manter uma saúde mental. E há ainda na mente que são produzidos os nossos pensamentos, né? Frutos da nossa vontade. E o pensamento é uma força eletromagnética muito forte. Então, ele é capaz de moldar o perispírito e criar uma psicosfera ao meu redor. E se os meus pensamentos, então, estiverem desequilibrados e destoando da lei de Deus, o que vai acontecer com a gente? Doenças. Então, é preciso a gente colocar mais a vontade como aquela que deve verdadeiramente gerenciar a nossa vida. Eu sei que é difícil, que aí a gente vai ganhar aquele bolinho na segunda-feira, aquela pizza, né, e tem que falar assim, não. Então, tem que ser firme. Vamos ver o que mais que o Emmanuel vai falar. Isso aqui é só para a gente relembrar que a consciência está no espírito, é o espírito em si, né? Ele tem a consciência. E aí a mente vai produzir os pensamentos e vai executar as nossas vontades através desse pensamento, dessa força eletromagnética. Então, a mente vai espelhar a consciência, assim como o perispírito vai espelhar a mente. A mente vai enviar as informações para quem? Para o perispírito. E o perispírito, através dos chakras, porque é lá no perispírito, segundo André Luiz, que encontra-se os chakras vão desaguar toda essa informação para o corpo físico. Isso é só para a gente já refazer aquilo que vocês já sabem, tá? É só para relembrar o que vocês já conhecem. Então, a gente não pode esquecer isso, né? O chakra que vai ter as recepções, que vai receber de primeira mão todas as informações do plano do espírito, né? Das zonas espirituais, vai ser o chakra coronário que vai distribuir toda essa energia para os outros chakras. Se ele chegar todo desarrumado, você já viu, né? A coisa não vai ser boa. Então, o chakra coronário, que é por onde as energias vão ser dali distribuídas, o chakra coronário, ele passa essa informação para a grande pineal, que a gente já teve a oportunidade de estudar na obra Missionários da Luz,
A pineal converte essa energia que vem lá do campo mental, do perispírito, né? Que é uma energia eletromagnética, lembra? O pensamento é eletromagnético, em energia neuroquímica, em neuroquímica, né? E aí ele vai distribuir toda essa informação para o cérebro e esse vai distribuir pelo corpo inteiro. Só para a gente lembrar, né? Aí não esquece todos esses chakras, né? O coronário distribui para o restante. Isso é só relembrando conceitos já conhecidos de vocês. E aí a gente vai ver o relato, né, da situação da Antonina. O que ela está passando? Né? Ali ele vai nos informar com pormenores. A vida da Antonina é sofrida? Muito. Muito. Esse é um espírito que a gente vê de cara que veio no mundo para espiar. Ela já vem espiando desde muito tempo. Então, é uma prova concreta de que ela não pode buscar a felicidade pelo lado de fora, que senão ela só vai ter desgosto, só desgosto, porque as coisas de fora foram passando e ela foi perdendo. Ela teve que se desidentificar, é muito difícil perdas para a gente. A gente gosta muito de ganhar, mas a gente não suporta perder. Para a gente perder é uma coisa muito ruim. A nossa própria educação nos transmite ensinamentos embasados em competições e ganhos, e nunca em perdas. Raramente a gente aprende que existe perdas na nossa vida que precisam ser vividas. A dor é para ser vivida. A dor que está na nossa vida é para ser vivida. E é ponto final, não tem outro jeito. Não tem como se sabotar. E Antonina, diz ele, abnegada companheira de luta, órfã de pai desde muito cedo, iniciou-se no trabalho remunerado aos 8 anos, olha só, não teve infância, teve que abrir mão da sua infância, perdeu a infância. A primeira perda foi o pai, a segunda foi trabalhar com 8 anos, para sustentar a genitora e a irmãzinha. Aos 20 anos, perdeu a mãezinha, terceira grande perda da vida dela, a mãe. Não obstante seus formosos ideais femininos, foi obrigada a sacrificar-se pela irmã em véspera de casamento. Porém, o esposo da irmãzinha se caracterizava por nefanda viciosidade. Sensibilizada ante o destino da companheira, nossa dedicada amiga permaneceu em casa a serviço da renúncia silenciosa, aliviando-lhe os pesares e auxiliando-a a criar os sobrinhos e assisti-los. Então, novamente, ela teve que abrir mão da vida pessoal dela. Para quê? Para ajudar a irmã e os sobrinhos, para não passarem fome. Corria os anos tristes e vagarosos quando Antonina conheceu certo rapaz necessitado de arrimo, a sustentar pesado esforço por manter-se nos estudos. Todavia, o Gustavo, que era o rapaz, que se valeu da sua amorosa colaboração durante 7 anos consecutivos, após a jornada universitária, sentiu-se demasiado importante para ligar seu destino ao da modesta moça. Então, o que aconteceu? Ela perdeu o Gustavo. Então, olha quantas perdas que a Antonina foi tendo para mostrar para ela que não é fora a felicidade é uma coisa de dentro. E às vezes a gente custa muito, né? Sente que as esperanças, ali esvanecerem enfaceladas pelo golpe inopinado, que a existência se reduz em cinzas e poeira, que a renúncia abre as portas da ruína e da morte. Conseguiu certa dose de substância mortífera que pretendes ingerir ainda hoje. Então, das 3 causas acima que a gente vê do suicídio, a gente já verifica de cara a falta de fé dela. Ela pode ter uma fé, mas a fé dela está vacilada. Não importa, se ela tem uma religião, a fé está vacilada. A fé está vacilada. Mas sem sombra de dúvida, que também há um pouco de ociosidade, perda de motivação da vida dela. Vamos lá. Tudo por causa do Gustavo. Seria a fé uma força saciadora de nossos desejos e anseios ou força para nos sustentar, para que se façam em nós as leis de Deus? Isso é uma reflexão que eu jogo para vocês. Seria a fé uma força saciadora de nossos desejos e anseios ou força para nos sustentar, para que se façam em nós as leis de Deus? Então, para que a gente usa a fé? É para saciar os nossos desejos de vida material ou a fé é para nos sustentar para que se faça em nós as leis de Deus?
É uma reflexão para a gente pensar. Se a fé me leva para o atemporal, ela me sustenta para que eu possa construir uma direção de vida embasada nos caminhos de Deus. É difícil? É. Tem hora que dá vontade, como o povo diz, de chutar o pau da barraca, literalmente, tem hora. Só que a gente não pode chutar o pau da barraca, pode? Não. A gente tem que continuar. Porque a vida é nossa, os problemas são nossos, eu não tenho como dar meus problemas para vocês. Também vocês não iam querer, né? Mas eu estou falando assim, não tem como dar. Duvido que alguém ia levantar a mão e falar assim, eu quero, mas enfim, né? Vamos lá, vocês já têm os de vocês. Ação e reação seria? Seria crime, pensava. Amar alguém com tal excesso de ternura? Ela pensava. Onde jazia a justiça do céu? Quer dizer, ela achava que ela, por ela ter ajudado o Gustavo, que ele tinha que casar com ela. Gente, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Faça o bem pelo prazer que a gente sente em fazer o bem. Mas não espera. Não espera do outro algo em troca. Então, ela estava se fazendo essa pergunta, né? Onde jazia a justiça do céu que ele não premiava os sacrifícios de mulher dedicada à paz doméstica? Ora, ele não a ama. É ponto final, né? Que apelação isso, né? Uma apelação desequilibrada. Aspirava a ser alegre e feliz. Olha lá, onde ela botou a felicidade dela? Em alguém. O alguém foi embora, acabou a felicidade. Né? Então a gente não deve botar nem em algo nem em alguém, porque se a gente perder algo, por exemplo, um trabalho, a felicidade vai embora. Se perde um alguém, a felicidade vai embora. Nem assim ela não parou para pensar nisso. Aspirava a ser alegre e feliz como as venturosas companheiras de sua meninice. Anelava a tranquilidade do matrimônio digno com a expectativa de receber alguns filhinhos concedidos pela bondade infinita de Deus. Tá? O ideal dela é nobre, sem sombra de dúvida. Né? Não tem nada de errado aspirar a ter um marido, aspirar a ter filhos, nada de errado até então. Mas uma pergunta que eu faço, será que ela não consegue nem o marido, nem os filhos? Não está relacionada à vida passada? E a gente vai ver isso daí, né? Porque a nossa escassez de hoje representa os nossos excessos do passado. Então, o que hoje está em escassez na nossa vida é em decorrência dos excessos que nós vivemos em vidas anteriores. E que me parece que ela vai prosseguir na vidinha dela de solteira, cuidando dos filhos da irmã dela. Então, filhos não é a razão. Por quê? Porque ela tem os filhos da irmã que ela pode criar, ajudar a criar, que ela já está fazendo. Então, de uma certa forma, a maternidade já pode ser um pouco saciada. E a gente vai ver o que representa o amor para Antonina. E aí ela fala, não pretendia demorar-se no mundo onde o vício triunfava tão facilmente, espezinhando a virtude. Não obstante a fé que lhe alentava o coração, preferia morrer. Se essa fé fosse muito grande, né, ela não ia preferir morrer, do que enfrentar o desconhecido. Sentia-se desajustada, sem rumo, quase louca. Não seria mais razoável, inquiria a si própria, buscar as trevas do sepulcro do que apodrecer num catre de hospício? Ora, apodrecer num catre de hospício também é opção dela. Porque para que ela teve que ficar tão desequilibrada por um rapaz? Né? Vamos botar a consciência para funcionar. Então, o amor da Antonina era um amor de condição. Se eu não tiver você, eu não quero mais nada. É um amor de condição, que é o amor que a gente tem. Sem ela pensar que nem ela mesma poderia ser forçada a amar ninguém. Mas ela quer forçar o Gustavo a ficar com ela. Então, é uma imaturidade da parte dela. E aí ela vai ser socorrida, que é claro, né? Ela tem os seus méritos, com toda certeza. Olha quanto que essa mulher já fez. Estava agora junto de nós a Mariana, que fora dedicada genitora de Antonina, e Márcio, iluminado espírito ligado a ela desde séculos remotos. Então, a gente vai ver o desenrolar da história. A moça abriu desmesuradamente, porque aí o que fez o caldeirado, né? A gente pulou essa parte aí porque era, né, não era necessário.
ele deu passos magnéticos nela tão vigorosos que ela adormeceu profundamente. Foi bom, né? Então a moça abriu desmesuradamente os olhos e ajoelhou-se instintivamente, amparada pela mãe. Parecia esforçar-se por trazer à lembrança alguém que ficara em pretérito longínquo. Observava-se-lhe a extrema dificuldade para recordar com precisão. Contemplava o emissário banhado em pranto diferentes. Eu já vou responder o chat, gente. Diferente, não vertia as lágrimas lutuosas de momentos antes. Tocava-se agora de sublime conforto, de júbilo místico que lhe nascia inexplicavelmente das profundezas do coração. Ela não lembra quem era o Márcio, ela sabe quem é a mãe, mas não lembra quem era o Márcio. Deixa eu só ver o chat aí. Ainda que Antonina não era uma perseguidora, não era. Estes assistiu uma série pequena com fatos reais de uma stalker, né? Pessoa que tem perseguição por uma outra pessoa, né? Que não deixa em paz as outras pessoas, né? Que passou a perseguir um rapaz na Inglaterra e para maiores de 18 anos. É um distúrbio, né? É uma obsessão de encarnados, né? Que pode se que é um distúrbio da mente você perseguir alguém, né? Geralmente os famosos, eles são geralmente perseguidos, né? Por esses, acho que é assim que se lê, né? Stalkers, não sei se é stalker. E às vezes eles não podem, eles ficam em hotéis, são perseguidos, batem na porta deles, as pessoas conseguem furar a segurança, batem na porta, seguem eles para onde eles forem. É uma obsessão da pessoa, é uma monoideia, né? Pode falar, Ana. Eni, ela recebeu essa ajuda porque ela tinha méritos. Uhum. Então, significa que nem toda pessoa com ideias suicidas recebe essa ajuda? Recebe sim, todas as pessoas recebem. Mas provavelmente ela recebeu essa ajuda tão especializada pelo quanto que ela já teve de renúncia na vida dela. Mas todos nós receberíamos. Por quê? Vou explicar. Todos nós temos anjos de guarda, que são os nossos mentores. Então, a gente não ficaria à mercê sem ajuda. Eles promoveriam ajuda. Mas me parece que esse socorro foi bem especializado, né? Envolveu o Calderaro, o André Luiz, a mãe, o ex-companheiro de outras vidas. Mas socorro todos nós recebemos, todos. Ninguém vai ficar abandonado com a ideia suicida sem nenhum tipo de socorro, todos. Os nossos mentores estão sempre em alerta para que, se surgir esse pensamento na gente, eles vão trabalhar o máximo que eles puderem para esclarecer a gente, né, iluminar a nossa mente para a gente sair dessa monoideia de suicídio. Tá? Todos, sem exceção. Mas seria dessa forma, com um desdobramento no sono, ou não necessariamente? Poderia ser provavelmente em desdobramento, sim, mas poderia também ser durante o dia, inspirando a pessoa com ideias renovadoras, para que ela olhe para outro lado, para que ela tenha outras perspectivas. Eu acho que o desdobramento é quando a coisa já está muito grave mesmo, que eles vão usar. Mas é mais uma técnica de trabalho, né? É mais uma forma de agir. Ou desdobramento, ou inspiração, através dos pensamentos, inspirando elas boas ideias, mostrando para ela novos horizontes, né, encaminhando ela através das inspirações para ela buscar ou uma casa espírita, ou uma casa religiosa que possa ampará-la. Os mentores vão usar de tudo que tiver ao alcance deles. Às vezes é uma pessoa que, vamos supor, é católica, mas já está aquele católico que, um exemplo, vai de vez em quando na igreja. Às vezes os mentores inspiram para procurar determinados locais, que já sabe que o sacerdote que vai falar da missa, às vezes é uma pessoa sensível, que poderá ajudar a pessoa a renovar as ideias e sair da ideia do suicídio, ou vai inspirar a pessoa a procurar um CVV, ou vai inspirar a pessoa a entrar numa casa espírita, ou vai inspirar ela a fazer uma visita a uma outra pessoa sensível que poderá desabafar e ajudar ela a sair daquela situação. Enfim, os mentores vão usar de tudo que eles tiverem ao alcance deles, até mesmo o desdobramento na hora do sono, se for necessário. Mas existem vários recursos, esses não são os únicos, tá?
Mas a pessoa tem que ter a abertura para isso, né? Eles tentam todas as aberturas, é isso que eu estou te falando. Se de tudo, né, as inspirações falharem, eu quero crer que aí então o desdobramento na hora do sono é o mais ostensivo possível, tá? Entendi. Eu estou te perguntando isso pela quantidade de pessoas que acabam cometendo suicídio, né? Mas todos são ajudados antes, mas entendam, nós temos o livre-arbítrio, a gente pode ouvir os conselhos e falar, não, não, eu não quero mais viver dessa forma, não. E aí sair da vida, né? Mas a ajuda a gente sempre recebe antes, mas o livre-arbítrio é nosso, a gente aceita ou não a ajuda se a gente quiser. Entendi. Deixa eu lá, vamos lá, gente. Muito bem. O socorro em si. Antonina, por que esse desânimo quando a luta, é o Márcio que fala, né? Quando a luta redentora apenas começa? Olvidaste, acaso, que não somos órfãos, né? Ele faz essa pergunta. Esqueceu que nós não somos órfãos? Acima de todos os obstáculos para a infinita bondade. Recusas a porta estreitas que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro? Então, ele lembra da passagem de Jesus que nos recomenda que passemos pela porta estreita. É uma porta difícil, porque a porta estreita só passa um de cada vez. Então, é a gente se resolvendo com a gente, para posteriormente, ao passar da porta estreita, a gente ter subsídio para se resolver com o outro e se resolver com Deus. Então, ele vai fazer um apelo, né, à parte religiosa dela, perguntando se ela já esqueceu que nós não somos órfãos, porque nós somos filhos de Deus e o Pai não abandona a gente nunca. E se ela está recusando a porta estreita que está sendo oferecida pelo Pai para que ela possa resgatar um passado delituoso? Então, ele está tendo uma conversa mais ou menos nesses termos com ela. Não forces a situação, né? Porque como é que ela vai forçar alguém a amá-la? É uma ilusão, né? Não forces a situação, acalma-te. Não nos bastará o presente cheio de abençoado serviço renovador à luz? Olha quantas oportunidades ela tem no presente. Ela tem a oportunidade de ajudar a mãe, tem a oportunidade de ajudar os sobrinhos, de realizar a felicidade de uma porção de pessoas. E quando a gente realiza isso de coração, a gente é feliz de meia também. Um dia reconquistarás o patrimônio da memória total. Por ora, contenta-te com as dádivas limitadas. Aproveita os minutos na recomposição do destino. Vale-te das horas para reconduzir tuas aspirações às esferas superiores. Está faltando ela subir por terceiro andar da casa mental. Ela está ali parada. Se no presente eu não vou ter o companheiro, eu não quero mais saber da minha vida. Está esquecendo? Tá isso que eu falei com vocês. A fé dela estava vacilante, ela tinha que subir por terceiro andar. Né? Quando a gente não encontra recursos aqui na Terra, não encontra solução nessa dimensão, nessa horizontalidade, é porque a vida está convidando a gente a verticalizar. E ela esqueceu disso. Que motivos te sugerem esse crime que o provoca, que é o provocar a morte? Que razões te conduzem os passos na direção do precipício tenebroso? Tua mãe e eu sentimos de longe o perigo e aqui estamos para ajudar-te, né? Antes que ela faça uma bobagem. E aí a misericórdia de Deus ajudando a todos nós sem distinção, porque o Pai não ama mais um do que o outro, tá, gente? Contudo, jamais foste esquecida. Recebeste 1000 recursos diversos da providência, indispensáveis ao valioso serviço de redenção. O corpo terreno, as bênçãos do sol, as oportunidades de trabalho, as maravilhas da natureza, os laços afetivos e as próprias dores da experiência humana não serão inestimáveis dons do divino suprimento? Ignoras, queridas, a felicidade do sacrifício? Renegas a possibilidade de amar? Então ele tá mostrando quanta coisa tem ao redor. Né? Ela quer alguém para amar, mas quantas pessoas ela tem do lado dela que ela pode amar? Ela pode amar a irmã, ela pode amar os sobrinhos, e ela pode amar um rapaz e ajudá-lo a fazer na faculdade. Foi tudo, a fazer a sua faculdade. Foi tudo ato de amor. Mas agora o convite da vida é um amor incondicional.
é aquilo que a vida está convidando a ela, mas que ela está tendo 1000 oportunidades na vida. Teve a oportunidade de ajudar a mãe, depois teve a oportunidade de ajudar o rapaz, teve a oportunidade de ajudar irmãos, sobrinhos, né? A gente esquece que, às vezes, o que a gente está fazendo não é caridade, é só pagamento de faltas do passado. A gente chama isso de caridade, mas às vezes não é caridade, não. A gente está só se quitando com a lei, porque a gente deve essas pessoas, né? Mas é mais fácil a gente se colocar na posição de vítima e dizer que está se sacrificando pelos outros, né? Nem sempre é. No entanto, querida, é da vontade superior que recebas, por enquanto, as vantagens que podem ser encontradas na solidão. Então, ponto final. Se é que você tem que viver uma vida de solidão, aceita. Aceita porque dói menos, né? Se há períodos de florescimento nos vales humanos, dentro dos quais nos inebriamos em plena primavera da natureza, existências se verificam aparentemente isoladas e desditosas, nas culminâncias da meditação e da renúncia, a cuja luz nos preparamos para novas jornadas santificadoras. Então, olha só, é aquilo que eu falei para vocês, os excessos de ontem, eles hoje, né? A nossa vida que nós temos hoje, os excessos de ontem vão representar no agora uma grande escassez. É isso que ela está vivendo. Uma plantação feita com certeza no passado. Então, aceita que na tua vida não vai ter primavera, vai ter inverno. É solidão e solidão. Aproveita para meditar, refletir e modificar. Por alguma razão, assim vai ter que ser a vida dela. Dize-te incapacitada de abraçar os pequeninos de Deus, mas por que tamanho exclusivismo para os rebentos consanguíneos? Né? Porque se você não pode ter filhos, mas você pode abraçar o filho dos outros, você pode ajudar os filhos dos outros. Não enxergaste até hoje as criancinhas abandonadas? Nunca viste os filhinhos da miséria e da privação? Se não pode ser mãe de flores da própria carne, por que motivo não te fazes tutor espiritual dos pequenos necessitados e sofredores? Acreditas, Antonina, que possamos ser absolutamente felizes escutando gemidos à nossa porta? Haverá perfeita alegria no coração que pulsa ao lado de um coro de lágrimas? O mundo não é propriedade nossa, né? E o mundo nos oferece oportunidade de consolação através da ajuda, da caridade. A caridade não é fora dela que não há salvação. A caridade não é uma alavanca, um instrumento de salvação. Então ele convida ela. Se não pode ter filhos, ajuda os filhos dos outros. Ajuda aqueles que ninguém quis, que foram jogados na vida. Né? É difícil? É. Mas é o que ela tem por hora. E aí a gente vai ver que ele está convidando ela à verdadeira saciedade, que é não se saciar nas coisas físicas, porque as coisas físicas, elas passam. Logo, logo a gente tem que alimentar elas novamente. Por vezes somos privados de sensações que ansiáramos, né? Ali está errado, inibidos de usar as energias criadoras das formas físicas a fim de buscarmos patrimônios mais altos do ser. Nem por isso, contudo, tais percalços nos impedem a exteriorização do sublime sentimento. Represar-lhe o curso redundaria em extinguir o universo. O que tortura a mente humana em tais ocasiões é o clima do cárcere organizado por nós mesmos, quer dizer, nós é que organizamos a nossa própria infelicidade e o nosso cárcere, né? Amurados no egoísmo feroz, não sabemos perder por alguns dias para ganhar na eternidade, nem ceder valores transitórios para conquistar os dons definitivos da vida. Então, é isso aí que a gente já falou. E aí o convite ao amor. Efetivamente, não se pode partilhar a experiência do homem escolhido em face das circunstâncias que te compelem à renúncia, porque não lhes consagra o puro amor fraternal que eleva sempre. Então, ela precisa parar de amar ele? Não, ela pode amá-lo fraternalmente, ela não está sendo proibida de amá-lo. Mas ela não pode obrigar ele a viver com ela. Mas ela pode continuar a amá-lo? Pode, é livre. Né? É um amor diferente, é um amor renúncia, abnegação, né? Estaríamos, acaso, impelidos de transformar em irmãos os seres que admiramos?
Não deves, outro sim, esquecer que o noivo perjuro, atualmente belo na figura fisiológica, vestirá também mais tarde o puído traje do cansaço e da velhice. Já vou ver quem está me pedindo para falar aí. Se em breve não afivelar o rosto, a máscara da enfermidade e da morte. Conhecerá o desencanto da carne e estimará no silêncio a procura do espírito. Se o amas em verdade, por que torturá-lo com sarcasmo do suicídio ao invés de cobrar forças para esperá-lo ao fim do dia da existência mortal? Se não pode ser o cântaro de água pura para o viajor querido, por que não ser o oásis que o aguardará no deserto das desilusões inevitáveis? Além disso, como chegaste a sentir tão clamoroso desamparo se também te aguardamos, ávidos aqui, a tua afeição e teu carinho? Deixa eu ver quem é. Pode falar, Márcia. Ela precisava passar uns dias com a Alcione. Precisava. Ela precisava ler Renúncia. Exatamente. Né? Que eu acho que não tem melhor livro para ela nesse momento. Não, com certeza não. Ela ia entender o que é o verdadeiro amor, né? A gente ainda não ama dessa forma, mas para a gente começar a amar sem condições, é preciso um dia começar isso. E talvez ela esteja iniciando essa trajetória de amor incondicional, né? O que para ela hoje é amargo, amanhã vai ser de uma liberdade inenarrável. Né? Com certeza. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Saí do slide. Só um minutinho, gente. Eu saí do slide. Vamos lá. Então, a gente já está terminando, gente. O instrutor ajudou a repousar-se no envoltório fisiológico, cercando-lhe o cérebro de emanações fluídicas anestesiantes, para que lhe não fosse permitido o júbilo de recordar em todas as suas particularidades a experiência da noite. Se guardasse a lembrança integral, disse Calderaro, provavelmente enlouqueceria de ventura. Desdarte, as alegrias por ela intensamente vividas seriam arquivadas em seu organismo sob forma de forças novas, estímulos desconhecidos, coragem e satisfação de procedência ignorada. Ávidos aqui de tua afeição e de teu carinho? Se ela pergunta, né? Desculpa, eu acabei perguntando, mas se ela, né? Desdaste, eu vou ler de novo. As alegrias por ela intensamente vividas seriam arquivadas em seu organismo sob forma de forças novas, estímulos desconhecidos, coragem e satisfação de procedência ignorada? Ávido aqui de tua afeição e de teu carinho? Né? Mas era o que ela podia. Era o que ela podia, ela só ia trazer o contentamento mesmo. Achou indizível contentamento no sol, aí ela acorda, né? E aí a gente vai ver que ela só levou dali o sentimento da esperança, o melhor da mensagem, mas ela não ia gravar com minúcias o diálogo dela com o Márcio. Poderia talvez até lembrar da mãe, mas não ia lembrar na integridade do Márcio, provavelmente. Achou indizível contentamento no sol, olha aí. Ela começou a potencializar tudo que estava ao redor dela de bom. Achou indizível contentamento no sol que atravessava a vidraça, bendizia o quarto humilde onde lutava por atender aos desígnios de Deus e sorria-se de haver, na véspera, pensado em fugir sem razão ao aprendizado do mundo. Não fora aquinhoada, ela mesmo refletindo, não fora aquinhoada pela providência com maravilhoso número de bênçãos? Contemplou a encantadora criança, pobremente vestida, a solicitar-lhe a companhia para descerem ao pequeno jardim, onde flores novas desabrochavam. Que importa insignificante malogro do coração diante dos trabalhos sublimes que poderia executar na sua posição de mulher sadia e jovem? Os filhinhos da irmã não lhe pertenciam igualmente? Não seria mais nobre viver para ser útil, esperando sempre da inesgotável misericórdia divina, né? E aí, para terminar, eu vou contar essa história, que eu já contei para vocês, alguns conhecem, que um velho mestre... Alguém quer falar comigo? Quer falar, Márcia? Não, né? Acho que a tua mão está levantada, mas não é nada, né? Ok. Dizem que um velho mestre... ele viu que um discípulo dele estava profundamente triste. E aí ele pediu para esse
jovem discípulo, que ele enchesse uma mão cheia de sal e jogasse dentro de um copo de água e bebesse. E aí perguntou para ele, qual é o gosto? Aí ele disse, ruim. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia daquele sal, a mesma proporção, e que a levasse no lago. E os dois caminharam o lago adentro. Quando chegaram lá no meio do lago, o velho disse, joga o sal. Ele jogou. Agora beba um pouco dessa água. Enquanto o jovem bebia aquela água do lago, o mestre perguntou, qual o gosto? O rapaz disse, muito bom, gostoso. O mestre, então, sentou-se ao lado do jovem, pegou a sua mão e disse, a dor da vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser copo e tornar-se lago. Então foi o que o Márcio falou para Antonina. Valoriza o que está do teu lado. Você tem sobrinhos, você tem família, você tem outras coisas. Então valoriza isso e vai levando. A gente não tem tudo que a gente quer. E a dor é para ser enfrentada. A dor é para ser vivida. Porque a dor precisa ser convertida por nós em experiência para nós seguirmos. Não estamos vivendo um momento de dor por um acaso, porque Deus dormiu depois do almoço e esqueceu da gente. O que a gente está vivendo tem um significado para a nossa vida. Que possamos extrair de cada coisa da nossa vida um significado, para que a gente possa se tornar pessoas mais fortes, dia após dia na nossa vida. Então, gente, esse era o recado desse capítulo que eu queria deixar para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Senão, eu vou pedir a Leita para fazer a nossa prece de encerramento. Ok. Leida, você pode fazer a prece, então, por gentileza, de encerramento? Ou você não pode? Posso. Estava esperando para ver se alguém ia comentar algo. Tá bom. Então vamos lá. Deus nosso Pai, Jesus nosso querido irmão maior e aos demais amigos da espiritualidade. Aqui mais uma vez, reunidos estamos nesse estudo para o nosso aprimoramento moral, espiritual e também em especial conciliarmos esse entendimento na nossa prática diária, auxiliando-nos, Senhor, nas nossas descobertas, nas nossas emoções, e que nos auxilie para que não nos intimidamos perante as nossas fraquezas, as nossas angústias, os nossos desesperos, pois sabemos que existe um Pai amoroso, justo e bom, que nos auxilia sempre. Que nos nossos percalços, na nossa trajetória evolutiva, Ele sempre está conosco, dando-nos força, coragem e sabedoria, através dos seus mensageiros a nos auxiliar. Que possa, querido Pai, ao querido Mestre Jesus, nos dar a força necessária para prosseguirmos nessa semana que se inicia, para que também possamos ter a responsabilidade, bem como também os nossos deveres, vinculados à moralização do nosso querido Mestre Jesus, ensinados e vivenciados nessa querida doutrina que tanto, cada vez mais nos vincula e nos faz irmos em busca do homem de bem contido no Evangelho. Obrigada mais uma vez pela oportunidade da vida, por esse momento, e que possamos, através dessa prece, direcionar as nossas boas intenções àquelas pessoas que no decorrer também do dia de hoje nos solicitaram ajuda através da prece, por aqueles irmãos sulistas que também ainda em desesperos estão se organizando, mas que também possamos levar a eles, através das nossas boas vibrações, força, coragem e sabedoria nessa trajetória evolutiva em que cada um se encontra.
Lá eles estão e nós aqui estamos passando também pelas nossas dificuldades, mas na certeza de que existe um Pai que não esquece de nenhum dos seus filhos. Muito obrigado. A oportunidade da prece, a oportunidade da vida, a oportunidade desse encontro, e que possa favorecer a cada lar aqui presente, estendendo aqueles que temos em mente, que possa favorecer a presença do nosso Mestre Jesus, não só nos momentos de tristeza, mas também de alegria, para nos dar sempre a coragem de que existe, de que estamos vivos e que sempre temos a oportunidade do recomeço. Que assim seja.